permaneça o amor fraternal. O nosso boa noite, abraço fraterno a todos. Esse abraço é nosso, pessoal, e da USE, a União Intermunicipal Espírita de Ribeirão Preto. O tema do mês de setembro é apropriado à ocasião. Nós vamos falar com vocês sobre espiritismo e política. Duas situações iniciais. A primeira delas, hoje é o primeiro domingo da semana, e é a semana que nós dedicamos à pátria. E ao dedicar uma semana à pátria, tem-se a intenção, porque não podemos dizer a obrigação, de refletirmos sobre ela e termos os nossos sentimentos de civismo voltados a esta grande nação que é o Brasil. Os Espíritos disseram-na como pátria do Evangelho e coração do mundo. Os Espíritos encarnados à face do planeta em terras brasileiras não têm muito em conta esta consideração e este apontamento. Mas, quando estamos em Semana da Pátria, é momento de, fora das práticas e estádios esportivos, lembrarmos-nos das responsabilidades que temos para com o nosso país. Em meu tempo de criança, já não faz tanto tempo assim, mas me lembro até hoje, em nossas escolas, iniciávamos diariamente as atividades, entoando o hino nacional e fazendo o hasteamento da bandeira. Hoje, poucos de nós convivemos com os nossos símbolos nacionais, com esta alma gentil, que é a alma de nossa pátria, e pouco nos damos ao verde e amarelo, a este colorido ufanista, a não ser quando entramos no momento esportivo e no momento que não nos leva ao civismo propriamente dito. Pela manhã, ao iniciarmos as nossas atividades no Sanatório Espírita Vicente de Paulo, entoamos o hino brasileiro, o hino nacional brasileiro, e causa não só expectativa, como uma surpresa muito grande, como se não fosse apropriado a uma casa espírita fazê-lo. E o é, porque nós somos espíritas e brasileiros. Nós somos filhos desta terra, e esta terra tem grandes compromissos e responsabilidades à sua frente. O segundo momento é que, quando projetamos o tema para o mês de setembro, é-nos claro que havia um objetivo. E este objetivo é a aproximação do pleito eleitoral, que em outubro vai levar todos os municípios brasileiros a escolher os seus legisladores e os seus executivos. E este é um grande momento, numa má situação, porque o país passa por convulsão, por dificuldade, por desafetos no nível social, político e econômico, e é muito interessante avaliar que todos nós, queiramos ou não, sofremos pelo que vai acontecendo, e chamamos para nós a responsabilidade de dizer que nós não somos responsáveis, que nós não temos nada a ver com isso. E parece alguma coisa que acontece só na casa do vizinho, em outra cidade, em outro país. Mas toda a situação convulsiva que vive o país, toda a instabilidade, os tormentos e constrangimentos vividos por todos nós, numa pátria super dividida e multiplicada em vários pensamentos políticos e sociais, é bem interessante que a comunidade espírita possa fazer uma análise da situação. Poderiam perguntar, se o tema é espiritismo e política, onde na doutrina espírita, onde encontramos os seus princípios básicos, está a fundamentação para se discutir tal assunto, tal tema, tão emblemático para todos nós, uma vez que sabemos, e é dito popular, que religião, política e futebol não se discutem, porque as opiniões são diversas e têm que ser respeitadas. E dentro desse respeito há uma maior dificuldade,
e um afastamento quase que pejorativo do espírita em relação à atividade política, afastando e dizendo como se algo pecaminoso estivesse à nossa frente, e sobre este algo nós não falamos, não tratamos, não enfrentamos. Esta responsabilidade a USE assumiu ao preparar e direcionar o tema para um momento de reflexão. E aí a pergunta que volto a fazer: onde na doutrina, onde em seu contexto, na obra básica, se fala sobre o assunto? Poderíamos começar na pergunta logo inicial, no primeiro capítulo, no primeiro livro, não primeiro capítulo, perdão, da obra básica, quando se indaga aos espíritos coordenadores da codificação sobre qual o objetivo da encarnação. Perguntava-se então por que nós estamos aqui. Porque nós temos esta encarnação, esta existência, esta vida, e quais são as nossas responsabilidades diante desse nosso momento atual, tendo os corpos que temos, as personalidades que temos e as individualidades representadas hoje por nosso nome, por nosso endereço, por nosso CNPJ, por nosso RG e outras coisas tais. E os espíritos responderam que o objetivo da encarnação é o de expiar e provar. Expiar com X, no sentido de resgatar, de remover, de recuperar, de transformar. É um expiar diferenciado da bisbilhotagem, do expiar com S. É um expiar que significa que estamos em fase de aprendizado e provocando para todos nós pequenos testes e provas ocasionais, simultâneas e consequentes às nossas próprias ações, para que nos equilibremos diante da nossa vida e diante de nossas obrigações cotidianas, junto à família, à profissão, junto ao momento de recreação e junto ao nosso movimento e tendência religiosa. Ora, se é expiar e provar, os espíritos continuaram no momento seguinte, que é também o de executar missão. E essa situação de dizer que estamos aqui para a missão, normalmente nos surpreende, porque nós cremos que missão é algo assim muito grande, com um volume significativo, diante do qual nós nos colocamos pequenos, ínfimos e sem condições de reação. Isso não é para mim, e deixamos para o outro, e a nossa missão fica para trás. Mas a hora que os espíritos codificadores falaram em missão como um dos objetivos de nossa encarnação, eles quiseram dizer não só a missão que todos nós hoje entendemos como missão, o grande feito, mas quiseram dizer, acima de tudo, as pequenas tarefas dos compromissos a nível de ética e de moral, as pequenas tarefas no sentido de educar, de ser educado, de se aplicar a trabalhos, objetivos mais significativos no sentido de ser pai, de ser mãe, de ser um bom familiar, de preservar e reservar-se a ter boas amizades e bons relacionamentos, enfim, cumprir as tarefas que, não obstante sejam cada uma delas uma missão, nós não consideramos este fato de acordo com o seu significado e não entendemos assim, mas que são sim representações e pequeninos papéis que representamos para fazer o grande, para fazer a comunidade ser um pouco mais equilibrada. Poderíamos lembrar que o grão de areia faz o deserto, a gota d'água faz o oceano e a folha de uma árvore faz as grandes florestas que nós conhecemos. Humberto de Campos, em um dos seus livros, diria que a individualidade é a grande coluna, a coluna sagrada da humanidade e a coluna sagrada do empreendimento humano em busca da perfeição, a individualidade. E aí, os espíritos disseram e falaram sobre esta missão. Na complementação da resposta, disseram eles o seguinte, que dentro disto, cada um a seu modo e dentro de seus méritos, dentro de seus critérios, e obedecendo e atendendo às suas próprias aptidões
e tendências zelam para que a humanidade progrida, avance, tenha um sentido permanente de evolução, para fazer com que este progresso torne a humanidade um pouco melhor, um pouco mais para frente, e que possamos, a partir daí, ter uma visão de futuro mais adequada para todos nós. Ora, convém avaliar e também pensar sobre isto, sobre essa visão de futuro um pouco melhor. Nós temos algumas coisas que são determinantes. Poderíamos até mesmo dizer que são pequeninos determinismos que temos. Grandes. Por exemplo, o de que um dia seremos bons, um dia seremos felizes, um dia a humanidade terá se aproximado muito de uma perfeição considerada adequada à evolução de um espírito em permanente corrida para o seu aperfeiçoamento. E é exatamente esta a nossa grande meta e o grande campo a ser alcançado para que nós possamos fazer a tão decantada e falada transformação da humanidade que todos nós gostamos de dizer que vamos partir para o mundo de regeneração. E há inclusive alguns mais afoitos que têm data para isso. Tal ano, aí não dá certo, passa para daqui 20, 30, 40 anos a mais, e vai lutando com as datas, mas um dia vai chegar. Mas a transformação e esta tese de mundo regenerado nosso já começou há muito tempo, e a própria o aparecimento do cristianismo à face do planeta Terra deu maior significado a isto, mas a partir do século passado, do milênio passado, nós tivemos grandes avanços e poderíamos considerar que por volta do ano de 1500, com a descoberta da imprensa de Gutenberg, com as grandes navegações nos mostrando as novas terras através dos descobrimentos. Poderíamos dizer depois que a própria tomada de Constantinopla significaria alguma coisa a mais, e aí começamos a regeneração, que vai acontecer daqui a não sei quanto, 800, 1.200 anos, porque a grande verdade é que nós estamos falando de uma coisa que depende de Deus, depende da natureza, e nem outra tem interesse em pressa ou em correria. Tanto Deus, o Criador, como natureza, sua filha, sua mãe, poderíamos dizer assim, como fala Eurípides Barçanufo, não tem pressa para que as coisas aconteçam. Nós é que temos que ter a responsabilidade de fazer com que as coisas andem dentro de um planejamento apropriado à evolução de cada um de nós, e falo aí de maneira individual. O mundo se transforma, se renova, se regenera a partir da nossa própria regeneração. Um outro instante a ser dito é que o Livro dos Espíritos, em seu livro terceiro, a terceira parte que fala sobre as leis morais, trata muito da responsabilidade do espírita diante de Deus, diante de si mesmo e diante do outro, do próximo. E aí estão os nossos compromissos sociais, os nossos compromissos com as ideias libertárias, com a liberdade, os nossos compromissos com a igualdade, os nossos compromissos com a sociedade. Somos seres sociais, vivemos em sociedade e somos frutos de uma sociedade primeira, formada por um homem e por uma mulher. Complicamos o nosso sistema social e os nossos relacionamentos, o que por si só foi um grande progresso, porque nós deixamos as cavernas e deixamos a procura e a coleta, simples e natural na natureza, para uma procura e uma coleta mais adequada ao desenvolvimento de nossa própria inteligência e da praticidade de nossas próprias vidas. Temos hoje, e isso não faz tanto tempo que isso aconteceu, praticamente uma multiplicação por 6 ou 5 do número de pessoas que habitam o nosso globo. Crescemos muito, e neste crescimento a inteligência humana nos proporcionou uma série de avanços
e adequações. Ao avaliar as leis, nós encontraríamos na primeira parte, onde cuidamos do nosso relacionamento com Deus e conosco mesmo, um fato muito importante, que é a lei que nos leva a avaliar a importância do trabalho, dando significado ao repouso, mas esclarecendo de uma maneira direta que tanto para o Criador como para a sua criatura, o trabalho é uma questão fundamental em nossa vida. Diz-nos do direito ao trabalho, e a hora que nos aponta o direito ao trabalho, nos aponta automaticamente o direito à manutenção, o direito à educação, que é parte de manutenção de nosso viver e de nosso progresso, fala do direito à igualdade, à liberdade, e nos mostra como a sociedade evolui para que tudo isto aconteça com todos nós. Para que na segunda parte, onde se registra acontecimento apropriado ao relacionamento do humano com outro humano, do relacionamento que nos liga, criaturas que somos, espíritos que somos, aos outros espíritos que vivem conosco, e aí a gente sabe, tem a definição, que um dos objetivos da doutrina espírita é exatamente o estudo do espírito, a sua origem, o seu destino, a sua evolução e o seu relacionamento em todos os segmentos que nós conhecemos e entendemos como sendo a vida. A partir daí, nós temos a primeira noção de responsabilidade que nós temos para com o outro. E neste tipo de responsabilidade de relacionamento, em conjunto, em comunidade, em coletividades, em sociedades apropriadas, nós temos que resolver a nossa vida, o nosso destino, porque a nossa vida se tornou uma atividade social intensa em todos os sentidos. E a política, a partir desse momento, começa a fazer parte de nossa vida, do nosso relacionamento, do nosso ir e vir. E, na verdade, não gostamos do termo, mas nós fazemos política dentro de nossa casa, com os nossos amigos, na sociedade, e fazemos política até mesmo, por que não dizer, dentro do próprio centro espírita, porque as atitudes demonstram que estamos nessa atividade e ela não é pecaminosa, é normal, ela é altamente junto ao pensar humano e ao desenvolvimento das grandes sociedades e das grandes comunidades. Bem, política e partidarismo político são situações diferentes. Então, a hora que a gente diz que nós podemos avaliar política e espiritismo como algo normal, tratado na codificação, nós não poderíamos dizer o mesmo com sentido à política partidária, onde nós nos envolvemos com teses que envolvem o nosso material, o nosso social, e que são apropriados a momentos específicos onde há que haver, acima de tudo, o respeito, a consideração, e, se pudesse, se possível, a solidariedade, a fraternidade e a igualdade. Em Obras Póstumas, Allan Kardec tem um tratado magnífico sobre isso, quando ele fala sobre o tratado e os princípios da Revolução Francesa, do tema da Revolução Francesa. Isto lá no século XVII, XVIII, milênio passado. Mais recentemente, em 1948, a Organização das Nações Unidas fez o Tratado Geral dos Direitos do Homem à face do planeta Terra. Tratado este que as nações conseguiram melhorar e fazer adequações ao idoso, ao adolescente, à criança, atendendo a todas as situações. E esse atendimento aos segmentos é uma atividade política para melhorar o relacionamento dos homens à face do planeta Terra. Então, analisa-se a vivência política entre seres humanos que devem viver em sociedade, em ambiente de igualdade, fraternidade, em ambiente social de boa adaptação e aceitação para todos,
e de um ambiente onde nós possamos ser fraternos, dentro das possibilidades de cada sociedade. A situação político-partidária, ela acontece fora da sociedade espírita, porque tem regras próprias que devem ser seguidas, respeitadas, dentro de um momento de se traçar um equilíbrio para o relacionamento dos humanos à face do planeta Terra. Diante disso, nós perguntaríamos, e aí? O que pensa o espírita e como deve comportar o espírita dentro de movimentos políticos que nos levam à escolha de nossos representantes? Qual seria a atitude? E o interessante é que não é só o espírita. O que a gente ouve hoje é o seguinte: de político eu não quero nem saber. Não preciso dizer o que aconteceu no país, o que acontece no Estado e o que aconteceu na semana que terminou ou está ainda acontecendo em nossa própria cidade. Não vamos discutir sobre isso. Sabem por quê? Quebra o ambiente, quebra a vibração, não do centro espírita, a psicosfera espiritual da cidade, do país, de tudo que nos cerca e que diz respeito ao mundo espiritual e ao mundo material. Porque o mundo material vive e sofre, e os espíritos que estão no mundo espiritual veem, sofrem, tentam ajudar e às vezes não têm condição, não têm energia e não têm um meio de ajudar porque a gente está vibrando mal. E aí é que surge exatamente a nossa responsabilidade. Grosso modo, e de maneira bem nua e crua, nós estamos agora com a faca e o queijo na mão, como diz o povo, para resolver a situação. Nós temos um instrumento, alguns gostam de dizer assim, uma arma. E essa arma é magnificamente perfeita para a sociedade saudável, o voto. Bem, aí fica difícil. Porque nós não nos lembramos mais de nossas decisões, nós não cobramos de quem nós definimos que era o nosso ser preferido sobre as suas responsabilidades para conosco. Nossa memória é curta e nós nos dividimos, às vezes, por interesses pessoais e materiais. E usa-se o vai e vem do momento político para o ganho, para a fraude, para a controvérsia, e para o constrangimento das sociedades e das populações. E perguntariam, e os espíritas, o que fazem? Permito-me a uma lembrança rápida, aliás, duas. A primeira de Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, quando há aproximadamente 4 anos, deu-nos uma mensagem através de Valdo Pereira Franco, comentando tudo o que iria acontecer no Brasil e que o Brasil vivia uma grande transição. Como nós vivemos constantemente em transição, em nossas vidas individuais e coletivas. E o Dr. Bezerra nos alertava por momentos difíceis que viriam. Paralelamente, o professor Eurípides Barçanufo, através da mediunidade de Sueli Caldas Schubert, deu-nos a mesma mensagem há aproximadamente 2 ou 3 anos passados, onde o falar era o mesmo, mas Eurípides foi mais específico, dizendo assim: estou fazendo com que esta mensagem corra Brasil, em todas as casas espíritas, através de médiuns diferentes e talvez em palavreado diferente, mas com o mesmo teor, com o mesmo conteúdo, para que todos possam entender a mensagem. E Eurípides conclamava para que a gente não fosse pessimista, não fosse covarde, e não fosse ausente de tudo o que acontecia no Brasil naquela época. Parece-nos que são 2 mensagens muito apropriadas e vindas de uma origem, de uma destinação muito correta, que respeitamos e aceitamos, mostrando que o espírita tem sim as suas responsabilidades. Quase fechando o assunto, poderíamos dizer a vocês que o livro dos Espíritos nos conclama ao não insulamento. E fala que a vida sozinho, a vida sem responsabilidade, de abstinência ou de lavar as mãos,
Já não é mais a época. A hora de assumir responsabilidade. Isso quer dizer que a hora que nós vamos à decisão, não é hora de rabiscar o voto, que é um instrumento importante. Não é hora de anulá-lo, nem é hora de fazê-lo em branco. É hora de escolher o melhor candidato, a melhor pessoa, o melhor homem ou mulher que sejam responsáveis pelas atividades. Não dar uma ausência tão proclamada ultimamente em nossos momentos de decisão, mas escolher exatamente o candidato. Agora, a pergunta final, porque é interessante. E o Espiritismo tem candidato? Tem. Tranquiliza-te, Daniela. Tem. Sabem qual é? Ele está inserido no contexto da unificação e da codificação espírita, dada para nós por Allan Kardec. Ela aparece tanto no Evangelho como no Livro dos Espíritos. É o homem de bem. Está lá. É o único checklist da doutrina espírita. E ao falar no homem de bem, a frase final, ele diz como deve ser o homem de bem. E o homem de bem é o nosso candidato. Vale para a mulher de bem. Aliás, as mulheres de bem hoje são em muito maior número do que os homens de bem. Mas todas as especificações estão lá. E diz, na literatura espírita, nos 2 livros, no Evangelho segundo o Espiritismo e no Livro dos Espíritos, que este homem de bem é aquele que pratica a lei da justiça, do amor e da caridade. Sei que vocês estão totalmente tranquilos nesse assunto, porque o André tem massado essa tese com vocês e conversado com aquela paciência de psicólogo, de bom amigo e de acolhedor que ele é, falando sobre tudo isso. Mas o candidato espírita é o homem de bem, é aquele que vai à frente e pratica a lei da justiça, do amor e da caridade. Verdade e Luz, o jornal mensal da USE, neste mês de setembro, fala sobre política e fala sobre espiritismo. Espiritismo e política. Nós temos aqui 4 artigos. Um de Leda Marques Biguete, que conhecemos, onde ela tem um livro que fala sobre política e cidadania e que fala muito sobre o assunto. Outro do Ailton Paiva, que também tem um livro sobre o assunto. Um do Dr. Tiago Essado, que é promotor de justiça e que trabalha conosco. E o outro de Marco Milani, que é um pesquisador da USP, da cidade de Campinas, e que nos colabora conosco neste contexto do jornal. Sei que há vários exemplares do jornal aqui na casa. Ele deve passar de mão em mão, de lar em lar. Vejam e avaliem esta situação para que nós possamos entender a nossa responsabilidade diante desse momento tão triste de nosso país e lembrá-lo, neste momento, que nós podemos começar a fazer um país novo, que realmente seja pátria do Evangelho e coração do mundo. Que a gente possa fazer um país novo com condição de dar felicidade aos nossos filhos e aos nossos netos. E lembrarmos-nos, acima de tudo, que a doutrina espírita não é covarde diante do trato de situações, só que ela trata situações com moral e ética. E não nos esqueçamos nunca, de maneira alguma, de que a independência de uma nação se faz com várias independências. Entre elas, a principal delas é a independência moral. E essa independência depende de cada um de nós, de nossa transformação. Obrigado, que Jesus os abençoe.